Olá, seja bem-vindo ao canal Teologia Concebada. Esse é o quadro Cantinho Teológico. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esta obra, Tratado de Teologia Adventista do Sétimo Dia. O que é mais importante? Aquilo que nós cremos ou aquilo que nós praticamos? Em outras palavras, o que tem mais valor? A nossa crença ou aquilo que nós fazemos? Algumas pessoas são rápidas em dizer que aquilo que nós fazemos é mais importante do que aquilo que cremos. Mas isso não é verdade, isso não está certo. Porque a crença correta, ela conduz à prática correta. Mas nem sempre a prática correta conduz à crença correta. Isso quer dizer então que há muitas pessoas que fazem coisas boas, praticam boas ações, mas creem de forma errada. E infelizmente, as pessoas que creem de forma errada, elas não podem ter uma compreensão adequada do que significa a salvação, de quem é Cristo Jesus, de todas as doutrinas da palavra de Deus. Por isso, nós devemos crer corretamente. E a crença correta, quando está fundamentada na palavra de Deus e arraigada no coração, ela inevitavelmente conduz as pessoas às práticas corretas. Certo jovem foi interrogado sobre o que ele cria. E ele então respondeu: eu creio no que a minha igreja crê. A pessoa que fez a pergunta achou a resposta bastante vaga e queria mais informação. E então perguntou: ok, mas no que a sua igreja crê? E o rapaz então com confiança declarou: a minha igreja crê no que eu creio. E agora já então o interlocutor, bastante impaciente, ele perguntou: tudo bem, mas me diga, no que você e a sua igreja creem? E então o rapaz agora respondeu dizendo: a minha igreja e eu cremos na mesma coisa. Essa história, apesar de engraçada, ela revela um aspecto muito triste da nossa realidade hoje em muitas igrejas. Há muitas pessoas que estão na igreja, mas elas não sabem no que creem. Elas não conhecem as doutrinas que a sua igreja defende, não conhecem as doutrinas da palavra de Deus. E por isso, muitas são enganadas. Há muitas pessoas que estão sinceramente servindo a Deus em uma igreja, mas que estão crendo em algo errado. E por mais que elas sejam sinceras, eu quero lembrar você que a sinceridade não converte a mentira em verdade. Nós devemos ser conhecedores da palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz que o objetivo da salvação é fazer com que nós tomemos conhecimento da verdade. É desejo de Deus que nós conheçamos a verdade. Afinal de contas, a Bíblia é a revelação de Deus. E Deus, então, ele nos deu a sua palavra para que homens e mulheres pudessem conhecer a verdade. Jesus chegou a dizer, lá no livro de João, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que liberta as pessoas, então, não é a prática correta. O que liberta as pessoas é a verdade. Eu e você precisamos conhecer a verdade, porque a verdade é libertadora. Algumas pessoas, erroneamente, elas pensam que a Igreja Adventista é uma seita. Mas isso não passa de um desvio, de uma má interpretação das pessoas que olham para a Igreja Adventista. O grande problema hoje é que há muitas pessoas que procuram conhecer a Igreja Adventista por aquilo que outras pessoas falam e não procuram conhecer os nossos próprios documentos. Se as pessoas tivessem o coração sincero e a disposição de aprender sem preconceitos, elas leriam o nosso material e, julgando por esse material, elas poderiam dizer se a Igreja Adventista é ou não uma seita. Para conhecer o que a Igreja Adventista crê, você pode recorrer a este livro aqui. Este livro chama-se Nisto Cremos e diz assim: as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olha que interessante. A Igreja Adventista, ela defende 6 doutrinas. Quais são elas? A doutrina de Deus, a doutrina do ser humano, a doutrina da salvação, a doutrina da igreja, a doutrina da vida cristã e a doutrina dos últimos eventos. Assim, a Igreja Adventista, ela crê
em 6 doutrinas. E ela crê que essas 6 doutrinas, elas estão ali desdobradas em 28 crenças, ok? Então, se você quer conhecer bem a nossa doutrina, você quer conhecer bem aquilo que nós cremos, que se você quer realmente saber o que a igreja ensina como verdade, você precisa ler este livro aqui. Se você gosta de estudar e quer se aprofundar mais na palavra de Deus, então você tem aqui o Tratado de Teologia. O Tratado de Teologia, na verdade, é a ampliação do Nisto Cremos. Enquanto que o Nisto Cremos é uma linguagem bastante acessível, bastante facilitada para todos os membros, o Tratado de Teologia ele vem com uma linguagem um pouco mais teológica, ele vai trazer muitas definições em hebraico, em grego, vai trazer muitos conceitos teológicos. Em outras palavras, vai explorar com mais amplitude as 28 crenças da Igreja Adventista. O Tratado de Teologia Adventista ele faz parte da série Logos. A série Logos é composta por 9 volumes. Dos 9 volumes que compõem a série Logos, os 7 primeiros eles formam o comentário bíblico. O 8º volume da série Logos é o Dicionário Bíblico Adventista do Sétimo Dia. Vamos apresentar a vocês agora uma visão geral do livro. Aí está a capa, a lombada. Ele tem 1140 páginas. Aqui estão os... Deixa eu ver se melhora um pouquinho a imagem. Olha aí os temas. Quem são os adventistas do sétimo dia? Revelação, inspiração, interpretação bíblica, doutrina de Deus, Cristo, pessoa e obra, salvação. E aí vai, santuário, tem mais do lado de cá. Vou melhorar um pouquinho a imagem aqui. A lei de Deus, o sábado, a igreja, as ordenanças e vai. São 28 capítulos. Aqui especialistas adventistas em todo o mundo foram convocados para poder escrever esse livro. Bom, o legal desse livro também é que em cada capítulo ele tem divisões que facilitam o estudo. Por exemplo, logo na página inicial de cada capítulo, nós temos aqui o esboço do que vai ser apresentado nesse capítulo. No caso aqui é o capítulo 2, vai falar sobre revelação, revelação geral, revelação especial, vai falar sobre a inspiração da Bíblia, efeitos da inspiração e por aí vai. E aí, no final, nós temos mais 2 sessões que são bastante interessantes, né? Deixa eu aqui abrir para vocês. Cadê? Então, olha só. A primeira sessão tem que ver com um resumo histórico, ou seja, o livro vai tratar sobre como a doutrina foi entendida no decorrer dos séculos, a começar pela Igreja Apostólica. Então, partindo dos apóstolos, passando então pela Idade Média até chegar em nossos dias, como foi que essa doutrina que é estudada, ela foi compreendida no decorrer dos séculos, ok? E aí, a última sessão, nós temos comentários de Ellen White. Cada capítulo também tem uma parte final, onde nós encontramos ali o que Ellen White escreveu sobre aquele capítulo em particular. Então, é muito interessante. Nosso desafio, então, agora é toda quinta-feira trazer um breve resumo de cada capítulo. Ou seja, cada semana nós vamos resumir e também apontar os pontos mais importantes de cada capítulo para que assim você tenha uma noção geral do que os capítulos falam e quem sabe também assim você se sentir motivado, incentivado a também adquirir este material. Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo.